Fala, meus amigos e minhas amigas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin Martins, deu um show de astro em sessão realizada na segunda turma do STF e anulou, juntamente com outros ministros da Suprema Corte, mais uma condenação ilegal do ex-juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro, que está com os dias contados no Senado. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, canal, portal, Clique Política. O caso em específico envolve um ex-parlamentar chamado André Vargas. E os métodos ilegais do ex-juiz parcial fizeram com que mais uma decisão dele fosse anulada. Dr. Zanin herdou processos do ministro Ricardo Lewandowski e é o relator de temas importantes que estão aí sendo debatidos pela mais alta Corte de Justiça do país. A matéria diz que o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Sérgio Moro, aplicada ao ex-deputado federal André Vargas, que foi inclusive vice-presidente da Câmara dos Deputados. É bom que nós lembremos isso. A decisão é da segunda turma do STF, 4 dos 5 ministros já votaram. O placar é de 3-1 pela anulação, falta votar o ministro Cássio Nunes Marques. Acredito que apenas o Fachin, né? Se tá 3-1, eu acho que só o Fachin. Fachin até hoje vota com o Moro, apesar de também saber das ilegalidades cometidas. É impressionante, mas tudo muito bem. A relatoria é de Zanin, que herdou, como falei, processos de Ricardo Lewandowski. Mesmo que Cássio vote contra o relator, o placar, a maioria já está formada. Já está 3-1, seria 3-2. Né? Acompanharam Zanin, os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Fachin votou pela manutenção da sentença de Moro. Lembrando que Fachin foi escolhido por Dilma para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Interessante que todos os ministros escolhidos por Dilma foram contra o Lula. Interessantíssimo isso, é uma coincidência muito forte. O Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal atualmente, assumiu a presidência no lugar de Rosa Weber. O Lula foi para a posse dele por conta do Zanin. O Zanin fez a ponte do Lula com o Barroso. Porque o Barroso foi um fiel escudeiro da Lava Jato. O Barroso, o Fux, em Fux o E-Trust, o Fachin. Eu queria só tirar uma dúvida, não sei, vocês poderiam aí me informarem nos comentários se o Fux foi indicado pela Dilma também, né? Porque o Fux foi um grande aliado da Lava Jato. Os grandes aliados da Lava Jato foram Fux, Barroso e Fachin. Era o trio realmente pesado, favorável à Lava Jato. Quase nunca votaram contra a Lava Jato. A Carmen Lúcia era uma quarta ministra, mas depois ela voltou atrás. Ela votou pela suspeição do Moro no HC que foi impetrado pelo Lula, né? Então o que é que acontece? Esse caso do André Vargas, o Moro condenou o Vargas e mais 2 pessoas por lavagem de dinheiro e corrupção. Foi a primeira condenação de um político na Lava Jato, por isso que ela foi tão emblemática. Vargas, que tinha sido deputado pelo PT, se desligou do partido antes da condenação. A pena imposta por Moro foi de 14 anos de prisão e mais 4 meses. E ele já cumpriu uma prisão preventiva, né? Aquelas prisões preventivas abusivas e absurdas da Lava Jato, que não miravam fazer justiça. O juiz só queria saber de aparecer no Jornal Nacional. Somente isso. Tinha nada a ver em pensar no coletivo, era pensando em si próprio. Tanto é que eles quebraram empresas. Empresas quebraram por conta dessa figura nefasta, politicamente falando, que é o Sérgio Moro. A matéria lembra que também foram condenados pelos mesmos crimes Leon Vargas, irmão de André Vargas, e um publicitário chamado Ricardo Hoffmann. O juiz Sérgio Moro afirmou que André Vargas usou influência como deputado para que a agência de publicidade dirigida por Ricardo Hoffmann firmasse contratos com a Caixa Econômica e com o Ministério da Saúde. Em troca, segundo a Lava Jato, o ex-deputado teria recebido mais de 1 milhão. Pelo voto de Zanin, Moro não tinha competência para processar Vargas, ainda que à época da sentença ele não fosse mais deputado. Os fatos diziam respeito à Caixa Econômica Federal,
e ao Ministério da Saúde, cujas sedes são em Brasília e não em Curitiba. Portanto, apenas o juízo de Curitiba poderia fazê-lo. Mas o Moro queria mídia, então levava tudo para a 13ª Vara. Terminou anulando os processos e, claro e evidente, ninguém acredita no julgamento de um juiz parcial como o Moro. Ninguém acredita num julgamento do Moro. A luta continua.